Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Eu Sou Inevitável. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, tenho 3 amigos no futevôlei e fiz um grupo chamado Tríade Sombria, onde estou torcendo para eles chegarem à fonte desse termo. Um dos meus amigos é meio red, meio black, entretanto ele ainda está no ciclo de correr atrás de mulher, num programa de autovalidação e validação externa, naquela máxima boomer padrão de que tudo que você faz no fim é para comer alguém, a famosa pílula do Jack Lane manda brasa, a filósofo Piton Pio. É curioso observar este colega e ver a mim mesmo nele, é interessante de certa maneira, como um faixa preta, contra-argumentar e refinar minha própria técnica argumentativa através da fala de alguém. Esquizoide que sou, eu levo estes argumentos da boca dele ao extremo. Eu submeto ao estresse as teorias da Red com base naquilo que aprendi, num lado defensivo, num lado de tentar defender essas teses. Isso seria honestidade intelectual como no processo de verificação por pares, como num processo de investigação científica. Por exemplo, esse mesmo colega conheceu uma pseudo-Stacy e depois de um encontro veio falar que brigou. Ele levou a moça a um restaurante caro apenas para falar que é Red Pill e brigar com a dita cuja. Outro dia ele enviou o vídeo da moça no TikTok falando do seu primeiro encontro de 2026, o citando. No vídeo, ela dizia, maquiada, no alto de sua brancura e seus olhos esmeralda... Caralho, o Beto é muito poético, né, cara? Como vocês são poéticos, que saiu com este moço após muita insistência por parte dele. Que ela simplesmente não tinha mais o que dizer. E como o moço era divertido, ela foi para o rolê. Ela mesma disse no vídeo que o moço se declarou Red Pill, mas que gostava de debate desde a escola. Disse que ele falou, abre aspas para o Beta, a responsabilidade da mulher escolher um Zé Droguinha para engravidar por conta da dupla estratégia sexual feminina é responsabilidade dela. Fecha aspas. Não disse com essas palavras exatamente, mas foi o que ele quis dizer. E ela disse depois que ele havia declarado que não tinha interesse em namorar por causa da possibilidade do homem provavelmente perder 50% do patrimônio. Senhores, passa a porra do texto no IA, cara, para dar uma corrigida aqui. Eu tô fazendo várias correções aqui para o Eu Sou Inevitável, mas continuando. Em sua tréplica, ela disse ceteris paribus. Se a responsabilidade da mulher era não escolher um Zé Droguinha, a responsabilidade do homem era escolher uma mulher despiranhificada, ou seja, uma mulher que não é piranha. Claro que ela não usou o ceteris paribus nem a palavra despiranhificada, mas ela entendia esses conceitos e muito embora ela esteja fazendo uma falsa equivalência, dado a todo o ginofascismo, ela quase tinha um ponto moral. Que ponto moral, cara? Mulher não possui moralidade. A única moralidade que as mulheres possuem é que os homens dão a elas. Elas não desenvolvem isso sozinhas. Mas vamos lá, eu vou mostrar por quê. Continuando. E finalizou declinando ao convite dele de ir à sua casa na máxima. Se você é Red Pill, eu sou conservadora e não transo no primeiro encontro. Touché. Você entendeu? Eu sou inevitável, você percebeu. É que muitos homens também não possuem uma bússola moral bem desenvolvida. Mas quando uma mulher ela diz eu sou conservadora porque você é Red Pill, ela tá basicamente atrelando a moral dela simplesmente à resposta que o homem teve. Então, se ela encontrasse um homem que não é Red Pill, por exemplo, tá? Provavelmente ela não ia reagir como conservadora. Isso não é moralidade, isso aí é conveniência. Ela só está se comportando da maneira que é mais rentável para ela. Ela está sendo levada pelos ventos da conveniência, entendeu? Daí o Beta finalmente descobre que ela criou regra pra ele, né, do tipo, se você é Red Pill, eu sou conservadora. Criou a regra pro Beta e quebrou pro Alpha. Ela deu no primeiro encontro pra outro, entendeu? Daí vem o conceito de virgindade. Por que a virgindade feminina é tão importante? Porque isso mostra que ela não tá emulando os valores dela. Porra, tu vai realmente ficar aceitando que você seja o cara que vai comer só no 5º encontro quando ela deu pra um outro no primeiro? O que ele tem que você não tem, né? Essa é a questão. Por que ela valoriza mais outro cara e não valoriza você? Não é por, como eu falei, não é por princípios, não é por moral. É simplesmente porque a cabeça de baixo dela, né, cantou mais alto na vez do outro cara e cantou mais baixo na sua vez. É a mesma coisa que você chegar numa loja, cara,
e um cara acabou de sair de lá comprando o mesmo produto que você quer comprar por R$ 100. Mas a atendente olha pra você e fala, não gostei de você, pra você é R$ 200. Você vai aceitar uma porra dessa? Se você for preto e o outro cliente for branco, tu vai olhar logo e vai falar, porra, o quê? Racismo? Que porra é essa? Tá de sacanagem comigo? Então se numa loja você não aceita esse tipo de tratamento, porra, tá de sacanagem, né? De uma mulher você não deveria aceitar também. Mas o beta vai e o beta paga. Você vê, o amigo Inclusive esse negócio de amigo, cara, é bem aquela coisa daquele programa do Altas Horas, né? Desconfiem quando um promotor de vídeo vem aqui falando um amigo meu, ele só não tá querendo ser julgado. Sabe lá no programa Altas Horas, quando vinha aquela sexóloga lá, esqueci o nome dela, e aí todo mundo na hora de fazer pergunta para ela dizia bem assim, não, porque um amigo meu, ele pegou uma verruga no saco e agora ele tá preocupado. O que isso significa? Que a gente sabe que é o cara ali, ele só não quer dizer. Não, porque um amigo meu passava amendoim no saco pro cachorro lamber, tem problema? Caralho, pior que teve uma vez que um filho da puta perguntou uma porra dessa mesmo, velho. Eu lembro, eu tava assistindo na época, muitos anos atrás. Então o cara que vem com esse negócio de um amigo meu, porra, vai tomar no cu, né, cara? Isso tá sacanagem. Mas enfim, o amigo aqui do Eu Sou Inevitável levou a Dita Cuja num restaurante caro pra dizer pra ela que é Red Pilson Migtalson e ela disse, eu não vou dar pra você no primeiro encontro porque se você é Red Pill, eu sou conservadora. Porra, você é burro, né? Ou, quer dizer, o amigo aqui do Eu Sou Inevitável. Cara, tu tá querendo levar a mulher pro bagaço? Pô, não faz isso, velho. Primeiro que é uma estratégia idiota. Segundo, tá levando mulher de bagaço pro restaurante caro. Cara, restaurante caro eu levo minha mãe, porra. Porque minha mãe merece, entendeu? Vai ficar levando mulher de bagaço da rua pra restaurante caro. Nem que você seja rico e não faça falta pra você no fim do mês, porra. Leva pra tomar um pastel com caldo de cana. Você tá fudendo até os outros brothers aqui, os caras da comunidade, que estão querendo ter um bagaço barato e você tá fazendo essas mulheres se sentirem exigentes no direito de pedir um restaurante caro no primeiro encontro. Você tá fudendo os outros betinhas. Você é alemão. Claro, o amigo, né? O amigo do Eu Sou Inevitável. Esse cara é alemão, porra. Não tá vendo? Ele tá ajudando a aumentar o preço do mercado. Ele tá inflando o valor da xoxota, cara. É inflaxota. É alemão. Pra mim é alemão, primeiro de tudo, né? Segundo, não vai ser restaurante caro que vai fazer a mulher te dar. Foi o que eu falei, a mulher também pensa com a cabeça de baixo, e se ela quiser te dar, ela vai te dar atrás da caçamba de lixo. Ela não tá nem aí. Ela vai te bamar no beco, sabe, com merda de cachorro do lado, com esgoto a céu aberto. Ela não tá nem aí. Mulher pensa com a cabeça de baixo mais do que o homem, cara. Por incrível que pareça, tá? A Black Pill já mostrou isso veementemente à exaustão. Então o cara pagar restaurante caro, assim, no primeiro encontro ainda por cima, puta merda, é a pior coisa que tem. Ele tá fudendo a si mesmo, tá fudendo a vocês, betinhas, que querem uma transa fácil e barata. Então, por isso que eu digo que esse negócio de dizer eu sou Red Pill é a coisa mais idiota que você pode fazer. Porque olha esse cara que tá dizendo aí pra mulher que é Red Pill. Ele tá fazendo a coisa mais blue pill que existe. Leva a mulher pra restaurante caro, diz que é Red Pill, tenta bagaçar a guria e ela fala, você é Red Pill? Eu sou conservador, não vou te dar no primeiro encontro. Pagou caro e não comeu. Genial. E ainda fudeu todos os outros betinhas da comunidade. Ou seja, alemão. Não é Red Pill, porra. Esse negócio de dizer sou Red Pill é a coisa mais idiota que você pode fazer. É ruim pra você e é ruim pra todos os outros homens. Ninguém sai ganhando exceto a mulher. Tá jogando a favor do inimigo. É gol contra. É isso que eu tô falando, é gol contra. As próprias mulheres, o feminismo, ele é a expressão máxima disso. Elas são o que é mais confortável, rentável e conveniente para elas, a depender do contexto. Mulheres são filhas do contexto. A moralidade, ela tem que ser objetiva. Os princípios, eles nascem de algo que é imutável. Porque se a moral ela for subjetiva, isso abre espaço para interpretações como as loucuras jurídicas que estamos vendo no Brasil e no mundo aí agora, né? Tipo o caso do menino Henry Borel lá, que o padrasto foi preso justamente, pegou 43 anos de prisão por torturar e matar uma criança de 3 anos, se não me engano, e a mãe foi não só absolvida, como perdoada judicialmente, porque a juíza disse que ela sofreu o suficiente, sabe? O que ela sofreu de misoginia e machismo e patriarcado já foi a pena dela, então ela foi perdoada por ter sofrido aquilo. Tá de sacanagem, né? É isso.
E essa juíza provou exatamente o que nós aqui dizemos há muito tempo. Mulheres não possuem moralidade desenvolvida a ponto da objetividade. Elas conseguem, no máximo, entender o que é conveniente, o que é confortável, o que é fácil. Mas o conceito do certo, absoluto, objetivo, elas não conseguem compreender. Talvez elas até consigam, mas não queiram. Essa teoria de Esther Vilar, né? Esther Vilar, ela diz que as mulheres elas não são inferiores aos homens em questões intelectuais, em questões até mesmo morais e tal. Elas não são incapazes. Elas só dissimulam, porque é mais conveniente que elas dissimulem. Essa é a teoria de Esther Vilar no livro O Homem Domado, que tem de graça na internet, eu recomendo a vocês extremamente. Eu gosto dessa teoria, dessa narrativa, justamente porque responsabiliza as mulheres e não passa a mão pela cabeça delas dizendo assim: ah, mas elas não são capazes, tadinhas, elas são muito inocentes. Não, elas são capazes sim. Porém, elas não querem, entendeu? Elas só não querem. E o homem, ele tem que, como Nessa Halita dizia, no caso de um relacionamento com uma mulher, forçar ela a ser assim. Mas de uma forma, não de uma forma truculenta, mas dando a ela opções do tipo, ou vai ou racha, entendeu? Ou você se comporta dessa forma, ou eu vou embora. Então, e isso elas tratam como relacionamento abusivo, um comportamento tóxico e narcisista, né? Mas mulher usa a palavra como mágica. Elas não têm a força pra realmente forçar com que as pessoas se comportem da maneira que ela quer, porque Deus não dá asa à cobra, graças a Deus. Se vocês acham que homens são violentos demais e tentam forçar sua verdade no mundo através da truculência, vocês nem imaginam que mulheres seriam capazes de fazer se tivessem a força dos homens, tá? Deus ou a natureza, como vocês quiserem aí, dependendo da fé de vocês, travou a força do homem com a moralidade e travou a imoralidade da mulher com a falta de força. Enfim, antes de continuar esse vídeo, já que o relato é bem longo e eu vou comentando aqui conforme eu vou falando, já vou lembrar a vocês que se quiserem promover um vídeo, o link está na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. Lembrar também que eu fiz um vídeo, um aulão na verdade, de 35 minutos ensinando a como iniciar um canal no YouTube, monetizar ele de forma introdutória, inclusive mostrando qual a minha renda aqui no YouTube atualmente, como você pode ter uma renda parecida com um conteúdo parecido com o meu e dando ideias, inclusive, de outros conteúdos, tá? Um aulão muito bom, muito completo, que você pode acessar gratuitamente no link da descrição e no fixado, se você quer ter uma renda pela internet, para ter mais liberdade financeira e, consequentemente, liberdade geográfica também, que é o que importa tanto aos homens aqui da comunidade, pelo menos deveria, certo? Continuando. Daí o Eu Sou Inevitável disse o seguinte: isso me levou a uma percepção sobre a Mask Pill e o comportamento de porão que estamos tendo, estes gerados pela democracia moderna. A democracia totalitária atual nos obriga a silenciar nossas ideias, não nos deixa levar elas ao extremo através do confronto de ideias, de debater livremente no mainstream. O fato de alguns pensamentos serem considerados criminosos, o fato de não falarmos do Clube da Luta, ao meu ver, está transformando nossas ideias em subversão. Os proponentes que debatem estas ideias no Redcast, por exemplo, já partem de uma premissa moderada, pois se eles declararem seus argumentos em sua brutalidade total, são perseguidos com uma enxurrada de processos que elevam seus custos e tornam o prêmio de expor essas ideias algo negativo. Cara, que ideia é essa que você tá tendo de ficar falando pra goi, Cara, era até uma ideia que eu tava conversando com o Lion, do canal Lion76, um canal que eu recomendo bastante pra vocês. Já fiz live com ele aqui no canal e no canal do Fúria e Tradição também. Eu tava falando com ele no Telegram agora há pouco. Por que você quer ficar falando isso pra mulher? Sabe, esses assuntos aqui pra mulher e pra capitão salva-puta, pra escravoceta, sabe? Pra boomerzão médio, tapado de uma outra geração que acredita que tá em 1960 ainda. Sabe, por que você sequer ia querer bater um papo sobre isso com essas pessoas? Que é o brasileiro médio, o QI 83, sabe? Esse tipo de gente, como é que eu posso dizer isso para o YouTube não me capar aqui? Mas esse tipo de gente você tem que tratar com certo tipo de desdém intelectual, sabe?
o qual você não pode demonstrar, porque senão você vai sair como pau no cu, simplesmente, né? Aquele babacão. Mas você tem que sentir um desdém intelectual com essas pessoas. Pra mim, vem com naturalidade. Tipo, eu olho pra essas pessoas, eu não vou dizer que eu as vejo como abaixo de mim, como se a vida delas valesse menos que a minha. Não, não é isso. Mas é do tipo, eu não tenho nada a ganhar com essa pessoa não tem nada a ganhar com o que eu tenho a dizer. O que eu quero dela é completamente diferente. Provavelmente o que ela quer de mim também é diferente. Então, assim, você tem que aprender. Isso é até uma promoção de vídeo que eu não vou falar aqui. Caberia até, né, num vídeo com outra promoção, mas eu tô tentando trazer uma estratégia um pouco diferente de fazer uma promoção por vídeo, porque eu tenho percebido que eu não tô conseguindo aproveitar muito bem os relatos, tá? Num vídeo de 2, 3 relatos. Isso, consequentemente, vai fazer os vídeos também ficarem um pouco mais curtos, mas eles vão ficar mais frequentes, talvez eu consiga retornar um vídeo por dia aí. Mas tem uma promoção de vídeo posterior, talvez seja a próxima, onde o cara ele fala que você tem que tratar as relações humanas com estratégia de mercado. E isso é belo e moral, entendeu? Até mesmo seus pais você tem que vê-los com uma estratégia de mercado, do tipo, o que eles têm a oferecer e o que você tem a oferecer a eles. Quando você faz uma gentileza até mesmo com alguém que você gosta, isso é um tipo de saldo moral que você está tendo com ela. Quando você recebe um presente, você diz obrigado porque você se sente em obrigação com essa pessoa de ser recíproco, de pagar ela de alguma forma, né? Eu não sei se vocês sabem, mas vocês já se perguntaram por que as pessoas dizem obrigado? Por que essa palavra obrigado? Porque você está em obrigação moral quando você recebe algo de alguém. De reciprocar aquilo, sabe? De pagar a pessoa. Então esqueçam esse papo romântico, até uma má interpretação cristã de fazer o bem sem esperar nada em troca. Você tem que esperar algo em troca, não necessariamente daquela pessoa. Nem que seja uma satisfação espiritual que você recebe daquilo. Do tipo, eu fiz a minha bondade do dia, eu fiz a minha caridade do dia. Foi isso que eu falei no Código do Coruja, no primeiro módulo sobre moralidade, o módulo mais importante. E quando você olha pro QI 83, o Boomerzão, o CSP, o escravoceta, o beta médio, né? Não o beta estético, mas o beta moral, você olha para aquele cara, pelo menos eu, tá? Eu quando eu olho para esse tipo de pessoa, eu vejo que talvez ela possa me oferecer um network. Talvez ela possa me oferecer uma oportunidade financeira. Talvez ela possa me oferecer até mesmo bons momentos. O cara é um bom piadista. Ele bebe legal, o cara sabe beber e fica divertido. Talvez seja uma boa companhia. Mas, tipo, esse nível de, digamos, interação intelectual, eu sei que essa pessoa não vai me oferecer e não está interessada na minha. Então você tem que usar as pessoas pelo que elas têm a oferecer. Eu não quero entrar muito nesse assunto porque é assunto de uma próxima promoção de vídeo. Então vamos continuar aqui. O Eu Sou Inevitável diz o seguinte, abre aspas, vejo o Renato Amoedo o mais proeminente dos esquizoides. A diferença entre o 38 do Velho Testamento e do Novo é o custo de exposição dessas ideias, especialmente quando ele fala do profano feminino. Estas falas dele meio que arrefeceram nos dias atuais. Voltando ao tema, eu bem enxergo outro fator psicológico da rede. Muito embora essas ideias tenham sido passadas de pai para filho, como uma sabedoria ancestral descentralizada, anos de cultura anti-homem mataram essas ideias. E através da internet, os últimos homens que ainda as têm e os homens que acidentalmente a perceberam continuam propagando-as como citado num comportamento de porão. A consequência disso é termos pessoas que têm uma dor psicológica e emocional que permanece aqui nesses porões, no seu processo de individuação, mas que genuinamente não concordam plenamente com a argumentação, assim como eu não concordo enquanto eu não estressar essas ideias ao extremo. Por exemplo, este amigo, ao meu ver, só foi falar que era Red Pill para moça com o objetivo de ser aceito pelo que ele é ou ser rejeitado veementemente, porque no fundo ele gosta e quer um relacionamento com ela. Porque ainda depois deste conflito, os dois permanecem conversando. Parece que a moça ainda quer uma mandiocada severa. No fundo, ele falou que era Red Pill porque queria que ela não fosse uma modernete ou que ela o enganasse sobre a sua própria natureza. Fecha aspas. Aqui,
o eu sou inevitável, você teve uma percepção excelente. Uma que o Caio já explicou muito bem no canal dele, o Nômade Brasileiro. Cara, nunca demonstre as suas verdadeiras intenções para uma mulher de cara, tá? Nunca demonstre, porque se você fica dizendo por aí, eu quero uma honradinha, eu sou assim, eu sou assado, se ela tiver intenções de te manipular, ela vai pegar essa informação e vai emular aquilo que você quer. Então, quando você lida com mulher, você tem que ser tão astuto, tão subversivo e tão ligeiro quanto elas. Eu não queria que fosse assim. Na verdade, eu adoraria se o mundo fosse 100% honesto e você pudesse ser ingênuo e inocente. Você pudesse ser quem você é. Mas, infelizmente, a vida destrói pessoas assim, tá? O mundo destrói pessoas assim. Mulheres destroem homens assim. Eu não estou dizendo para você mentir, mas para você omitir. Você não ser abertão, não ser um frango assado ideológico, intelectual, onde você se expõe parecendo um peru de Natal, todo aberto em cima da mesa em posição borboleta. Pô, tá de sacanagem, né? Então tu tem sempre que ir testando, cara. Se ela é astuta e ardilosa, você tem que ser o dobro, sabe? Tem que ser mais esperto que o diabo, como diz aquele livro do Napoleon Hill. E para o homem, principalmente para o esquizoide, isso é extremamente exaustivo. Emocionalmente, intelectualmente, eu acho que até fisicamente. Isso cansa o homem até fisicamente. O homem em especial, o esquizo, né? Mas os homens em geral também. Tem homens que nascem com o dom, que eu não sei o que esses caras têm, velho. É um suco, os caras tão hormonizados, não é possível. O cara, ele adora passar o dia inteiro com essas putarias. Veja só, eu não sei se vocês já perceberam, eu tô assistindo Game of Thrones, na verdade eu terminei Game of Thrones já, terminei ontem. E aí, eu me interessei pelo livro, eu comecei a não ler o livro, mas perguntar pra IA como eram os personagens nos livros, né? As Crônicas do Gelo e do Fogo. E aí você pega os personagens mais ardilosos e astutos, como o Peter Baelish e o Varys. Aquele eunuco careca, o mestre dos sussurros, né? E nos livros, eles eram descritos como mais afeminados do que na série. Dá pra ver um pouquinho de afeminação no Peter Baelish e um pouquinho no Varys também, porque ele foi capado, né? Ele era um eunuco. Mas no livro isso era muito mais forte. E aí isso me levou a uma conclusão, cara, de que os homens podem perceber. Isso em todas as obras. Os homens que eles tendem a ser mais ardilosos, astutos, manipuladores, que usam mais a estratégia do controle de emoções e de corações e mentes, eles tendem a ser demonstrados mais com características femininas, esteticamente. Tanto nos trejeitos como até mesmo em muitas das vezes, suas características físicas. De fato, porque a nossa mente ancestral já se adaptou a entender essas táticas como tradicionalmente, naturalmente femininas. Não somente, como os homens que tendem a ter esses comportamentos, frequentemente também tendem a ser mais afeminados ou ter seus comportamentos e trejeitos e até aparência mais femininas. Por quê? Porque a sedução, tá? A sedução não só através da sexualidade, mas também de ideias tentadoras ou sedutoras, tem a ver com feminilidade, porque esse nível de beleza, a beleza que atrai, sabe? A beleza tentadora na humanidade, ela sempre foi atrelada ao feminino. A beleza masculina é uma beleza muito mais altiva. Não é uma beleza que seduz, mas é uma beleza que lidera. Uma beleza que inspira, entendeu? Quando você pega, por exemplo, os gregos e romanos que faziam aquelas estátuas em mármore, você vê ali o famoso deus grego, né? Virou até um termo para um homem muito atraente, porque os deuses greco-romanos, eles eram entalhados ali em mármore, porra, com um shape do caralho. Você fala, cacete, o suco da época dos caras era sinistro. O físico masculino perfeito está ali, entendeu? Está ali, realmente. Então você se sente inspirado com aquilo. Você fala, caralho, porra, me deu até vontade de puxar um ferro aqui pra ficar com o shape desse cara, entendeu? E a partir daquilo você já consegue até mesmo trazer abstrações morais a respeito do que aquele homem ali representa, né? Do tipo, porra, esse cara deve ser um homem justo. Nem sempre era o caso, né? Por exemplo, os deuses eram os grandes filhos da puta. Politeísmo costuma ter deuses filha da puta, tem que ter deuses filha da puta.
porque eles vivem de sacanagem e eles exprimem mais os desejos e vontades humanas, né? Então eles exprimem a natureza decaída humana. São deuses para servir os seres humanos e não o contrário, se você parar para pensar. Isso até Nietzsche em O Anticristo tinha concluído. Então são deuses feitos à imagem e semelhança do ser humano e não o contrário. Por isso que eles são filhos da puta. Mas você vê ali essas abstrações do tipo forte, poderoso, talvez até mesmo justo, sabe? Já a beleza feminina é muito mais daquela do tipo sedutora, muitas das vezes traiçoeira, algo que não pega os altos instintos, não te atrai pelos altos instintos, entendeu? Não te atrai por aquela vontade admiradora de se tornar aquilo. Você olha e pensa, cara, eu quero me assemelhar a esse corpo. Não é só porque você é homem e não possui atração sexual por aquele corpo, mas as próprias mulheres, quando veem aquilo, sentem algo parecido. Elas olham com admiração, não com atração sexual também, por incrível que pareça. Já quando você vê o corpo feminino, obviamente por você não querer se tornar aquilo porque você não é um afeminado, você sente que você está sendo pego, puxado por algo que não é 100% seu, entendeu? É algo que não é deliberado, é algo que você quer até mesmo resistir. É exatamente por isso que Deus, o Deus Uno, ele é descrito como homem. Por isso que ele fez a humanidade à sua imagem e semelhança. Obviamente, eu pelo menos tenho a interpretação de que Adão é mais parecido com Deus do que Eva, né? Porque Eva foi feita a partir da costela de Adão. Então eu tenho a ideia de que Eva foi feita à imagem e semelhança de Adão, mais do que a imagem e semelhança de Deus. É tipo a cópia da cópia, né? O que sai mais nítido? A cópia ou a cópia da cópia? Então Eva é a cópia da cópia e Adão é a cópia. Então, para concluir esse argumento, é justamente por isso que você não deve expor esse tipo de coisa pra mulher, entendeu? O papel da mulher não é esse, cara. O papel da mulher na sua vida, quando eu digo papel da mulher, eu digo o que você deve valorizar numa mulher. Esse tipo de coisa não se valoriza numa mulher. Esse tipo de papo, pra um homem que tá buscando uma funcionalidade em um relacionamento, nem que seja um relacionamento só de rala e rola, entendeu? Um sexo casual, ele não vai trazer essas abstrações morais e esses argumentos sobre princípios e valores, que é o que a gente fala aqui dentro da Red Pill, por exemplo. Porque, elas até conseguem, mas elas vão fazer isso de maneira emulatória, se é que essa palavra existe. Elas vão emular no máximo. E se você tem uma namorada, uma esposa, a qual você lidera, emular é o suficiente. E aí você vai e bota ela pra emular o seu comportamento porque você é dono dela. Ou pelo menos assim deveria ser, entendeu? Ela tá sob sua autoridade, ela tá sob sua provisão e proteção, ela te deve obediência, pelo menos na teoria, né? Na prática são outros 500, as leis não permitem isso, o casamento bíblico é literalmente crime, a gente já sabe, tá? Mas na teoria, e a gente fala aqui na comunidade sobre teoria, inclusive o nosso argumento é mais sobre diagnóstico do que sobre prognóstico. A Red Pill é horrível em dar prognóstico, porque senão seria cagação de regra. Então quem decide o prognóstico é você. Faça do jeito que você bem entender. Se você quer ser Volcel, se você quer pegar uma honradinha, se você quer viver de leitado e ghost, cara, o prognóstico é seu, tá? A gente dá o diagnóstico aqui. Desconfia, inclusive, de criadores de conteúdo que querem dar prognóstico. Às vezes eu até acabo dando prognóstico de vez em quando, mas eu tenho que parar com isso. E não levem em consideração o meu prognóstico, levem, acima de tudo, o seu julgamento, a sua própria independência moral aí para dizer o que é certo e o que é errado, tá? O diagnóstico nós conseguimos muito bem concatenar e somos bons nisso. Mas prognóstico é responsabilidade do ouvinte, tá? Então, se você tá conhecendo uma mulher ainda, cara, tu não tem que dar essas informações pra ela. Tipo, se ela decidiu realmente se tornar a sua propriedade, não é? Aí realmente você tem uma responsabilidade de liderar essa mulher e botar ela pra emular os seus valores, que é geralmente o que as mulheres querem de um homem o qual elas realmente admiram. Tá? Ela vai começar a ouvir as músicas que o cara ouve, se vestir da forma que o cara gosta. É natural que uma mulher que ela tá realmente atraída, e geralmente, como eu falei, né, mulheres vêm pelos baixos instintos. Então elas começam a oferecer isso ao homem, que elas estão realmente atraídas. Porque o cara é muito bonito, porque o cara tem status. Então, mulheres... Mulheres pensam com a cabeça de baixo também, tá? A cabeça de baixo delas é o útero e, enfim, vocês entenderam, a região ali sexual. Elas também pensam com a cabeça de baixo. Elas ficam dizendo isso dos homens, mas elas são ainda mais.
Então elas tendem a fluir pro homem por conta da atração sexual, sabe? Por conta do, meu Deus, esse cara tem status, ou eu admiro muito ele. E aí ela começa a se abrir pro cara e, literalmente até mesmo, e a simplesmente só seguir o que o cara manda, sabe? Ela se submete naturalmente, e é meio que decisão dela. O máximo que você pode fazer é se tornar um cara foda, né? Um cara que chama muita atenção, e aí a mulher ela vai fluir pra você e você vai selecionar as mulheres que fazem mais o seu perfil. O problema é que muitos homens eles confundem o objetivo com o processo. E aí eles, em vez de tratarem mulheres como um meio, eles tratam como um fim. Então o cara ele quer se tornar foda para atrair as mulheres. E se ele bota a carroça na frente dos bois, a porra da carroça não anda, né? E é uma coisa que os caras, como eu falei nos vídeos anteriores, do desenvolvimento pessoal não falam, que antes o cara tem que se desenvolver moralmente e se independer dessa ânsia por mulheres. Porque se o cara, ele tá querendo meter o shape, ficar foda e se tornar um cara rico e admirável por mulher, acontece aquele efeito clássico que a gente vê aqui na comunidade. Que é no momento que o cara atinge o objetivo, ele brocha, né? Ele começa a se tornar um cara fraco, porque ele já conseguiu a mulherzinha que ele queria. Aí ele não vai mais pra academia porque o objetivo dele já foi atingido. O próprio cérebro dele pensa, irmão, você já conseguiu o que você queria, pra que continuar lutando? Aí ele começa a ganhar menos dinheiro, começa a ficar menos ambicioso, começa a ficar mais pau mole, sabe? E isso é um processo natural da mente humana. Então se o cara ele não preparou a mente dele pra tratar a mulher como um meio em vez de um fim, nada que ele conquistar vai significar muita coisa, porque no momento que ele tiver a Dudinha, ele vai perder a admiração dela porque ele não vai continuar com aquela fibra, com aquela paldurecência que ele tinha antes, entendeu? E aí o beta, uma outra coisa que eu tenho que citar aqui é que o beta, ele quer justamente isso, né? Ele quer um tipo de deusa, ele não quer simplesmente uma mulher que é um meio para as expressões de poder dele. Ele quer uma deusa do lar. Ele quer uma mulher que seja tudo. Ele quer que a mulher seja mãe dos filhos dele, meio que mãe dele também, cuidando dele em tudo, cozinha pra ele, passa as roupas dele, etc. Tudo bem, esse é um papel que a mulher ela tende a ter quando ela admira o homem e ela quer cuidar do homem. E também é um papel que, porra, ela tem que fazer alguma coisa também, né? Qual foi? Se o cara, principalmente se ele for um protetor e provedor, ela tem que oferecer um certo trabalho. Só que o homem, ele começa a tratar isso de uma maneira muito afetiva, muito romântica. E acima de tudo, esse é o maior problema, ele quer uma confidente. Ele não quer uma mulher que simplesmente cumpre o papel dela de dar prazer. Ele quer uma confidente. Ele quer uma mulher que ele possa se despir por completo e largar a mask pill dele e se expor 100% pra ela. E eu já lhe digo, cara, lê do engano. Pior engano que o cara tem é achar que quando ele vai pra casa, ele pode largar as máscaras sociais dele e não usar a máscara com a esposa, com a namorada, ou seja lá o que for. É aí que você tem que dobrar sua máscara social. Por isso que muitos homens, eles iam pro puteiro. Porque com a GP, né, eu ia falar a palavra com P, é ruim pra IA aqui, que está nos observando, tá? Está no meio de nós. Eles estão no teto querendo me pegar de olho na minha maquita. O cara ia pra casa da luz vermelha justamente porque ele pagava a GP. Porque ela já ouvia isso de um monte de macho e provavelmente entrava por um ouvido e saía pelo outro. Ela não ia ficar com nojo dele por ele chorar na frente dela, por exemplo, e dizer, porra, eu tô inseguro com a minha vida, eu não sei se eu vou conseguir, eu realmente penso algo que as pessoas não entendem, vai e chora pra GP. A GP não tá nem aí, ela não vai conseguir ferir ele de alguma forma, né? Quer dizer, até poderia se quisesse, talvez dar com a língua nos dentes, mas ela ia perder os outros clientes também, então seria um tiro no pé. Então o cara ia pra GP até pra ficar chorando no ombro da GP, o que eu acho uma merda também, tá? Puta que pariu, né? Vamos convir. E daí muitos homens, eles tentam meio que fazer da mulherzinha que eles têm dentro de casa uma faz tudo, né? Uma faz tudo no sentido assim, ela vai ser a confidente, ela vai ser a cuidadora, ela vai ser a parceira sexual, ela vai ser tudo. Isso aí é uma distorção subversiva pós-moderna que basicamente faz os homens se tornarem fracos, né? Ou pelo menos mostrar os seus pontos fracos. E aí o homem, ele sempre vem, o mais romântico, ele vai dizer assim, mas veja, se você encontrar uma mulher que não é perniciosa, que ela não tem intenção de te ferrar usando essas informações frágeis suas contra você, você vai estar tranquilo. Só que esse não é nem o maior problema, tá?
na minha opinião. Eu acho que o maior problema é que a mulher, ela não consegue controlar as próprias reações emocionais quando o homem demonstra fraqueza na frente dela. Ela pode não te denunciar falsamente, ela pode não te acusar, ela pode não fofocar, ela pode não falar para as outras pessoas as suas fragilidades e te fuder. Mas, inevitavelmente, elas não conseguem controlar as próprias emoções. As mulheres são conhecidas por isso. Por isso que você tem que ser mais esperto do que elas. Então, quando elas veem a sua fraqueza... Cara, eu já vi até mesmo mulher sentir nojo do cara de pau mole, sabe? Depois do ato, o homem ele sai dali de pau mole, literalmente, né? E a mulher, ela vê o cara de pau mole, o membro ali menorzinho, numa situação de fraqueza, realmente adormecido depois de regurgitar, ela já sente um nojinho. Já vi mulheres mudarem com o comportamento com homens por conta disso. Elas sabem tanto disso, elas internalizaram tanto isso, que elas se preocupam tanto com o perfil, sabe? Com o ângulo perfeito, com a foto perfeita. Elas apagam fotos de rede social quando não recebe like suficiente. Elas querem estar sempre com a sua aparência ideal, porque elas sentem nojinho de certas coisas que não batem com o padrão de beleza delas. Ou o padrão estético delas. Estética vai além de beleza, tá? Estética é a teoria do belo, é a percepção sensorial que as pessoas têm, algo que é agradável, sabe? Algo que é sensorialmente agradável aos sentidos. Desculpem o pleonasmo. Ou melhor, redundância, pleonasmo é outra coisa. Então, cara, eu não tô brincando, sabe? Eu queria estar exagerando aqui, mas não tô. Pequenas coisas assim tendem a fazer a mulher ela sentir certo nojinho do homem. Às vezes até coisas físicas mesmo, tá? Uma coisa que a Black Pill já até percebeu, tipo, sei lá, um cara tem um dentinho falho aqui, o cara, ele, sei lá, deu uma falhada de voz ali. Teve até uma mulher que postou no TikTok que ela, quando ela olha pro namorado muito de perto por muito tempo, ela começa a perceber os pequenos defeitos dele. Que ele tem uma barbinha rala, que ele tem um dentinho fora do lugar. E ela começa a sentir nojo, cara. E o pior é que isso acontece. Mulheres, elas são fúteis assim mesmo. Elas têm um olho estético mais para essa questão sensorial. A estética do homem, ela vai um pouco além. Mas a estética da mulher é mais do tipo harmonia, entendeu? E a Black Pill já explorou isso à exaustão, basicamente. Então o homem ele tem que ser mais esperto que o diabo, cara. Ele não pode passar muito tempo assim do lado da mulher, porque senão ela mesma fica exaurida e começa a encontrar defeito onde não há. A gente sabe que mulheres são conhecidas por encontrar defeito onde não há. E isso costuma vir depois de hiperexposição. No começo do relacionamento tudo tá perfeito. Depois elas começam a ver problema, né? Elas mudam pra uma casa, elas acham que tudo tá perfeito e depois elas querem mudar tudo. O conceito de moda que elas apreciam tanto é basicamente isso. Por isso que elas mudam de móvel a cada 5 anos, sendo que homem, quando ele vive numa casa, ele fica com um móvel, sei lá, do bisavô dele, que tá funcionando, tá bem, tá tranquilo, ele não muda. Então, esse tipo de hiperexposição que o beta quer ter com mulher e se expor a ela, do tipo, eu quero que ela saiba toda a verdade sobre mim. Eu quero que ela saiba o que eu penso, eu quero ter conversas com ela tão profundas e tão íntimas que eu não tenho nem com os meus brothers da pelada. Não, porra, você tem que fazer segmentação. Tem certas pessoas que sabem coisas sobre você que outras não devem saber. E o homem, ele é muito bom em fazer isso fora do relacionamento. Dentro do relacionamento ele quer ser o frango assado ideológico, né? Ele quer ser o peru de Natal todo aberto ali, com a mulher sabendo tudo sobre ele. Sabe todas as fragilidades, todas as inseguranças, todas as opiniões. Tá de sacanagem, pô. A mulher tem que saber somente o que é pertinente pra ela. Agora, o homem deve, na verdade, saber tudo sobre a mulher. Porque o homem não sofre desses problemas, sabe? Ele não sofre dessas pernícias e desse nojinho quando ele sabe de alguma coisa da mulher, a menos que seja sobre o passado dela. Se for um passado do tipo, porra, eu fiz suruba com 2 caras uma vez. Aí, porra, fudeu, né? O homem que ainda tem uma bola no lugar que seja, não precisa nem 2, basta uma bola no lugar, o cara já olha assim e já fala, porra, isso aí é das ruas, cara. Isso aí merece as ruas. E aí, voltando aqui ao relato do Eu Sou Inevitável, ele percebeu uma coisa importante. O cara, quando ele mostra as suas intenções e as suas opiniões, assim, pra uma mulher, ele tá basicamente dando pra ela combustível, na verdade, munição, para ela emular o comportamento dele. E como eu disse, isso não é ruim. A mulher emular o comportamento do homem é natural. O homem que ela está atraída é 100% natural e, na verdade, é o que deve acontecer. O problema é quando ele faz isso cedo demais. A mulher começa a emular, muitas das vezes, para manipular o otário. E aí ele começa a achar que está tudo certo e a mulher não sustenta essa emulação
ela consegue o que quer e depois começa a mostrar sua verdadeira face. E é aí que o castelo de ilusões do beta rui, né? Vai à ruína. Ele começa a ter frustração, ele começa a ter desilusão. E ele descobre que ela só estava mentindo, ela só estava emulando. Mas agora retornando ao relato do Eu Sou Inevitável. Abre aspas. Outro ponto é sobre a validação. Percebo que mesmo que não seja a sua intenção, você obtém gratificação das pessoas que vêm aqui no seu canal Coruja. E pergunto isto com honestidade e não como um ataque. Será que isto não gera um ciclo em você? Não estou falando das ideias per si agora, mas do efeito. Por favor, não tome como ofensa. Os terraplanistas acreditam piamente que a Terra é plana e alteram o modelo da Terra plana para caber contra as provas que demonstram que a Terra é um geóide. Isto porque as pessoas estão vazias de si e precisam de uma tese, um guru, uma seita para se sentirem especiais e negam os fatos porque quem elas seriam sem isso? Por mais que a argumentação Red Pill tenha muito endosso, será que não estamos fazendo a mesma coisa? Veja, por mais que eu não goste de estoicismo, Marco Aurélio lidava com sua ciência falando para si mesmo de sua própria natureza. Abre aspas para Marco Aurélio, ele pôs aqui. Não vê as plantas, os pássaros, as formigas, as aranhas e as abelhas trabalhando juntas para dispor seus papéis no cosmos? E ainda assim reluta em trabalhar como um ser humano e não se apressa para se conduzir em conformidade com a sua natureza? Fecha aspas para Marco Aurélio. Se temos ferramentas, se temos o Bitcoin, se temos a capacidade de fazer contratos legais, se temos a capacidade de mudar de país e se genuinamente 99% das pessoas querem seguir sua natureza, o que estamos fazendo aqui? Já sei onde que isso vai dar, cara. Já sei onde é que isso vai dar. A pseudo-Stacy me parece ter razão, e a grande parte das pessoas está com medo, e esse medo pode ser mitigado por todas essas ferramentas, mas no fim é muito mais fácil reclamar. Claro que o afegão médio vai ter muito mais trabalho dada a natureza satânica do Estado de nos escravizar, mas ainda assim, se as pessoas querem isso, o que elas estão fazendo lamuriando? Por favor, leve esta tese ao extremo e, por favor, com honestidade intelectual até o talo, lá ele. Mas convido a fazer uma nova ótica argumentativa e convido a você estressar seus axiomas ao contraditório. Eu já sei que você vai falar conforme lê que meu amigo é beta, mas eu também sou beta. Vai falar que a moça se acha irresistível e todos os argumentos que já sabemos. As pessoas vão achar que ela transaria normalmente atrás da caçamba de lixo com o alfa, que ela está usando o cope de que ao menos comeu de graça. E sim, isso é uma verdade, não é nenhum cope, tá? Sei que você vai falar que a natureza feminina é sagaz e que o cara tomou um checkmate. Não, ele não tomou um checkmate, ele se deu um checkmate. Ele pegou o tabuleiro e jogou as peças no chão e decidiu perder por WO, entendeu? E provavelmente vai pensar que se eu estou discordando da tese Red é porque eu não acordei. Mas não é assim que tem que ser? Não é essa a graça do jogo? Tirando a parte criminal feminina da inveja do falo e a cultura anti-homem, que homem é um potencial estrufador e etc. Obrigado. Certo. Aqui acaba o relato do Eu Sou Inevitável. Beleza. Ele fez até previsões, antes de eu chegar aqui no final, previsões da minha visão, que na verdade não é nem previsão da minha visão, assim. É que pra mim, simplesmente não tem outra opção, sabe? Não tem outra observação, outra conclusão que eu possa chegar senão a essa, cara. Realmente, se essa mulher não é virgem, quem é que te garante que ela não deu atrás da caçamba de lixo pro alfa, criou uma regra pra esse beta amigo seu aí e quebrou ela pra um outro alfa? E a definição de beta e alfa é justamente essa, entendeu? Alfa e beta não é nada além de questão de prioridade, entendeu? Tem o alfa e beta do ponto de vista feminino, que é o alfa é aquele que ela considera como prioridade, ele recebe as melhores negociações, ele recebe o melhor dela e sempre primeiro, tá? Elas, inclusive, se põe em segundo lugar, ela se põe como beta para priorizar esse homem, esse é o alfa. E para ela, o beta é o homem o qual ela não vai priorizar, simples assim. Que ela vai criar regras, que ele vai ficar sempre em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Não é aquele homem que ela vai simplesmente abandonar os seus próprios valores, se é que elas possam ter algum. Elas até têm, ou pelo menos fingem ter, mas elas sempre vão quebrar essa regra por alguém. O homem, muitas das vezes, também faz isso porque muitos homens hoje, eles estão se comportando como mulheres. Mas o homem, ele pelo menos consegue compreender a ideia de um valor que ele nunca quebra por nada nem ninguém.
As mulheres no máximo querem fingir isso, dizer que elas têm esses valores que não quebram por nada nem ninguém, mas é mais para tentar ganhar aquela mesma validação, muito por inveja do Phallus Erectus, de que tem princípios tão fortes quanto os do homem, mas na verdade, no fundo não tem, elas só estão à espera da negociação, sabe, do preço alto o suficiente que elas acham que merecem. E em caso desses alfas, cara, elas aceitam ser traídas, sabe, elas aceitam dividir a cama com outra mulher. A maioria esmagadora, não vou dizer todas pra não totalizar, né? Mas a maioria é assim. E o pior é que a maioria dos homens também é assim, tá? O que não deveria ser, mas enfim. Então, beleza. Isso é óbvio, isso eu acredito que até o Eu Sou Inevitável concorda, né? Ele pareceu ficar com um certo tipo de medo, talvez um pouco de receio de dizer assim, que no fim das contas ele quer dar vazão à vontade natural dele de ter uma esposinha dentro de casa e que ele tem as ferramentas, ele acredita, né, que o Bitcoin, né, a capacidade de fazer um contrato legal ou de sair do país caso dê merda, isso vai dar uma segurança maior pra ele. E foi como eu falei no começo desse vídeo, a Red Pill ela é muito boa em dar diagnóstico, mas prognóstico ela não é boa, porque prognóstico é basicamente cagação de regra, cara. Ninguém aqui é autoridade pra dar prognóstico. Não é à toa que prognóstico no mundo da farmacologia, da medicina, quem dá é quem realmente tem ali o alvará para isso, né? Para dar prognóstico, para medicar outras pessoas. Eu não tenho autoridade para isso, eu não sei o que é melhor para você, então use dos diagnósticos da maneira que bem entender. Eu não vou ficar pesando na mente do cara que quer casar, que quer ter filhos, que quer se relacionar mais sério com mulheres. Os problemas estão aí, nós somos bons em diagnosticar esses problemas. O esquizo costuma ser bom em diagnosticar problemas, não é? Geralmente quem gosta de ficar dando prognóstico é o psicopata, o que tem o espectro de personalidade psicopata. Quem tá dentro desse espectro costuma dar prognóstico, costuma fazer papel de liderança, costuma querer cagar regra na vida das pessoas, porque é isso que o psicopata faz, ele fica angariando normes para lutar pelas suas guerras. O esquizo ele não tem esse carisma e é difícil ele conseguir dar bons prognósticos, porque ele mesmo se questiona sobre sua autoridade, porque ele possui essa moralidade, né? Ele possui a moralidade do tipo de dizer, tá, mas será que isso é bom para outra pessoa? Será que eu tô certo em dar esse prognóstico, sabe, em bater o martelo dessa forma? Será que eu sei o que é bom pra mim mesmo sequer? O psicopata nem se questiona, ele vai dizer que você tem que fazer isso e aquilo e que isso é certo e acabou e você que se foda. E ainda vai dizer que se você se fudeu por conta da merda que você fez seguindo o que ele mandou, a culpa é sua, foi você que não aplicou direito, e ainda vai dizer, compre agora o meu curso 2.0 porque agora eu vou te ensinar a última cartada de como fazer isso. E aí depois o 3.0 e assim sucessivamente. É por isso que nem nos meus produtos pagos eu gosto dessa ideia de dizer você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo e ficar criando promessas. Tanto no Fórmula da Liberdade, como no Código do Coruja e até mesmo no YouTube Lucrativo, eu tô sempre dando as informações ali que funcionam pra mim, sabe? Tô sempre ensinando o que deu certo pra mim. E sem falar que são estratégias de basicamente risco zero, né? Tipo, abrir um canal no YouTube, risco zero, você vai perder o quê? Talvez um pouco de tempo. Mas você pode fazer isso com seu celular, seu computador. Então, essa parada de risco alto, tipo abrir empresa, casar, ter filho, sair do país, eu já fico naquela do tipo, cara, faz se você quiser, entendeu? Faz se você quer, assume o risco, segue a sua aí. Eu nunca vou ficar cagando regra a respeito disso, do tipo, você só vai ser feliz se... Então tem aquela coisa também, né? Tem certos homens que estão realmente felizes, pelo menos no estágio que eles estão na vida deles nesse momento, estão felizes no Volcel, ou estão felizes no Leitado Ghost, ou estão felizes na GP Pio, ou estão felizes casando, tendo filhos, namorando, o que seja. Amanhã podem não estar. Eu acho que já estamos muito além na comunidade masculina, até conservadores pararam com esse papo, de que você tem que ter filhos para criar uma base intelectual forte, salvar o Brasil e o mundo. Essa ideia de que você vai ter que ter filhos e a galera LGBTQIA+, aí, a galera de esquerda não tem filhos porque é muito abortista, porque órgão excretor não reproduz, colação de velcro não reproduz, logo você se reproduzindo, você está na frente, está na vanguarda intelectual da mudança ideológica do mundo. Você vai ter até poder físico, né? Você poderá criar um exército, uma família grande e numerosa lutando por você. Eu não gosto muito dessa estratégia. Eu acho que se você quiser ter filho nesse país e nesse mundo, você tem que agir como o cristão médio agia, cara.
fugindo, tá? A história da Bíblia é a história de fuga, de êxodo, fugindo de Sodoma e Gomorra, fugindo do Egito. O cristão médio vive fugindo, porque o mundo jaz do maligno e a promessa é que você será perseguido. É isso que vai ter no fim da sua vida, provavelmente, como cristão, tá? E eu digo isso porque essa ideia olavista de criar uma base intelectual forte, muito, inclusive, baseada no nascimentismo. Quando eu digo nascimentismo, não é a crítica que os pró-aborto fazem, não. Eu também não sou antinatalista, tá? Por mim, as pessoas se reproduzem da maneira que bem entenderem aí. Eu não sou antinatalista, não. Aceleracionista nem pode ser antinatalista, né? Mas enfim, e vocês muito acreditaram que por conta da minha conversão ao cristianismo eu vou deixar de ser aceleracionista. Cara, não tem coisa mais aceleracionista do que as profecias bíblicas. O Evangelho de João, toda a teoria escatológica, a narrativa escatológica, cara, aquilo ali é o aceleracionismo em seu ponto mais alto. A gente nem precisa pensar muito e ser muito inteligente ou mesmo espiritualizado para perceber que o mundo está indo para uma distopia totalitária cyberestatal. Realmente vai ser uma tecnocracia, um tecnofeudalismo, né? Uma cybercracia tecnofeudalista o futuro. O cyberpunk, ele é sobre isso, eu continuo com a estética cyberpunk, inclusive, como eu falei lá no vídeo Eu Vou Virar um Senhor Feudal, a busca por uma propriedade e a fuga do sistema é a dos nômades no cyberpunk. Continua dentro da estética cyberpunk. Pô, vocês não leram o livro, vocês nem jogaram nem o joguinho, né? Nem o Cyberpunk 2077. Os nômades no cyberpunk são justamente aqueles que vivem ao redor da cidade de Night City, fugindo do sistema, porque eles discordam do controle, da intromissão, da vigilância, e eles preferem viver mais livres, e eles têm algumas propriedades, ou eles vivem se mudando em caravanas. Eles são aqueles rednecks, né? Então, tipo, aí fala, a Coruja ela abandonou a estética cyberpunk da noite pro dia. Não, cara, continua. É basicamente a vida dos nômades no jogo e nos livros. Então, concluindo o relato aqui pra vocês, eu entendi aqui o que o Eu Sou Inevitável quer, né? Basicamente, ele deu todo esse relato aqui pra dizer, no fim das contas, era melhor ele ter sido logo honesto e falar, Coruja, eu tô afim de uma mulherzinha, entendeu? Eu tô afim de botar uma mulherzinha dentro de casa, embaixo do meu teto, ela ter meus filhos e viver uma vida gostosinha com um feudo sexual ali, um pasto sexual certinho, a mulher dentro de casa, eu comendo ela. É o sonho da maioria dos homens, cara, sinceramente. Eu consigo até perceber o prazer que há nisso e como isso pode ser bom até pra mim, só que quando eu penso um pouco mais a respeito disso e vou além somente da parte que poderia ser conveniente, e começam a surgir os problemas, os custos, os riscos. Boto isso tudo na balança e eu começo a perceber que, tipo, cara, eu acho que nem vale a pena, entendeu? Não é tão gostoso assim, tipo, o suco realmente não vale a espremida. Então, o que eu digo a vocês é, pelo menos, se vocês querem essa vida, pelo menos saibam escolher da melhor maneira possível para mitigar os danos e os riscos. É isso que os diagnósticos tentam fazer, é isso que a Red Pill tenta fazer no máximo pra você. Vai ter cara que não vai conseguir assimilar a porra do conteúdo, vai ter cara que vai usar essa porra aqui como ASMR, né, que no fim das contas é o que faz, vai ser acrático, como um dos últimos vídeos do Epifania falou muito bem, o príncipe de Belfor Roxo, que é a acrasia, aquela sensação e até mesmo aquela incapacidade de fazer o que tem que ser feito, não consegue assimilar o conteúdo, entra por um ouvido e sai pelo outro, trata essa porra como ASMR, entendeu? É conteúdo de conforto, ele ouve pra dormir e não assimila merda nenhuma. Vai ter outro cara que vai ficar paranoico demais e vai regurgitar a pílula, não vai conseguir assimilar também muito bem e vai dizer, ai, esses caras são muito ressentidos, esses caras são muito negativos, o mundo não é assim, você tem que viver pelo amor, você tem que ir tentar, se você se ferrar, tudo bem, enfim, aí é cada um, cara, não vou nem dizer que esse cara é blue pill, que ele tá errado, que não sei o que, assim, muitas das vezes o cara ele toma um corno aqui, ele nem liga tanto. Ele perde um dinheiro ali, ele também não liga tanto. Ele acha que valeu a pena. Então, assim, é um sistema de valores, é uma questão de sistema de valores, entendeu? Tem certos homens que não valorizam esses riscos e esses problemas e talvez nem gostem tanto de mulher nem de buceta tanto assim. Eu sei que pra a maioria dos homens isso, porra, poderia ser até uma ofensa, né? Porque os homens, eles acreditam que mulher, meu Deus do céu, é algo que vale qualquer risco, qualquer custo, e é um prazer inimaginável, é quase que um viciado sexual. Dificilmente esses caras têm princípios acima de mulheres. Pra eles é mulher, mulher, mulher e acabou. É viver pelo amor, é viver pelo sexo e tipo, tentei pelo menos. E também tem outros homens que sabem jogar o jogo, que eles têm um dom, tá?
tá? Tem uns caras que têm o dom simplesmente, eles gostam de ficar o dia inteiro falando com mulher, o dia inteiro jogando jogos emocionais com mulher. Como eu falei, né? Geralmente esses homens tendem a ser um pouco mais afeminados. É meio Peter Baelish lá e o Varys do Game of Thrones. Tem outros que eles só são malandrão mesmo. Os caras são rato de pista e vivem de leitado e ghost. O cara tem o dom, assim, de encabelar a mulher, de enrolar a mulher, entendeu? Come, some, o cara não quer nenhum tipo de compromisso. O cara é cafajeste mesmo. Esses, elas perdem a cabeça, perdem até as calcinhas. Assim, rasgam a calcinha pela vertical, sabe? Eu não sou um homem assim, a maioria de vocês não é um homem assim, a maioria de vocês eu já diagnostiquei, é esquizo mesmo, tem um espectro de personalidade mais esquizo, esses cafajestões tendem a ser mais psicopatas, então você tem que lidar com o jogo de dados da vida, né? As cartas que lhe foram dadas aí, você esquizoide não vai ter muito sucesso com mulher, naturalmente, tá? Você esquizoide provavelmente não vai conseguir lidar com mulher por muito tempo. Mulheres provavelmente vão te exaurir emocional, intelectualmente, psicologicamente. Você realmente se daria melhor com uma mulherzinha fixa em um relacionamento mais monogâmico, de fato. Provavelmente, porém, você também foi amaldiçoado com a capacidade de pensar demais. O esquizoide, ele costuma pensar demais, é por isso que tem tanto beta pensante e acrático aqui na nossa comunidade. Mas como eu falei no vídeo anterior também, o pensamento e a atitude têm que estar alinhados, né? A famosa agressividade e técnica, a obsessão e o talento. Você tem um talento para pensar, beleza, mas você também tem que ter um comportamento obsessivo, sabe? Ir lá e buscar mesmo e fazer o que tem que ser feito e acabou. Então, o cara, ele quer se relacionar, cara, eu, como criador de conteúdo, nunca achei que esse cara, por ele querer um relacionamento, um casamento, uma monogamia, até mesmo ter filhos, eu nunca achei que esse cara era beta. Eu nunca chamei o homem que quer casar como beta, ou fraco, ou emocionalmente vulnerável necessariamente, tá? O problema são as mulheres que os caras escolhem pra fazer isso. As decisões que os caras tomam pra chegar a esse objetivo, né? A forma com a qual eles constroem o relacionamento deles. Por exemplo, na minha opinião, o mínimo que a mulher tem que ter pra se casar é ser virgem. 100% virgem, cara. Nem beijinho essa mulher tem que ter dado, entendeu? Isso é o mínimo. Mas o beta não tá nem aí, ele pega qualquer uma, ele emprenha qualquer uma, até mesmo nem emprenha, assume filho dos outros. Então o problema não é fazer, o problema é fazer, na minha opinião, né? É fazer de maneira desordenada, de qualquer jeito, seguindo o coração. O maior mito que tem é essa, siga o seu coração, né? A maior cagada que inventaram foi essa merda de seguir coração. Mulher talvez até possa fazer isso, como diria o salve pro Dom Sandro aí, né? O Dom Corleone lá no... Eu não sei se era no 1 ou no 2, o Poderoso Chefão. Mas o homem não pode se dar esse luxo. Então o cara tem que pegar a mulher mais certinha possível, a melhorzinha ali. Na verdade, não é nem só a possível, né? Porque as que estão disponíveis são muito ruins também. Então não é do tipo, vou pegar menos pior. Tem que ter um padrão mínimo. É o que eu falei sobre moralidade. Independente da subjetividade do ambiente, das leis, de como estão as situações e o comportamento feminino geral, tu não pode simplesmente olhar para as que estão disponíveis e falar, vou pegar a menos fedorenta que tem aqui, a menos de rua, sabe? É basicamente olhar para um monte de merda e falar, qual a parte que tá menos fedorenta aqui? Qual a parte que tá menos com cara de merda? Porra, tem que ter um senso de dignidade também, né? Tem que ter um conceito de dignidade. E a dignidade, ela é ontológica, ela tem que ser objetiva. Ela tem que ser baseada justamente... Aí vamos ter que entrar em assuntos teológicos que eu já expliquei a vocês um pouco em vídeos anteriores, né? Ela tem que ser baseada num ser transcendental. Mas aí, muitos de vocês vão achar que é simplesmente uma questão de fé e uma questão de crença religiosa. Eu não vou conseguir entrar na mente de vocês a respeito disso. E nem quero. Por mim, vocês aí acreditam no que quiserem. Mas é isso que eu digo, tem que ter um conceito mínimo de dignidade, sabe? Do tipo, caralho, abaixo disso não dá, entendeu? Abaixo disso é o mínimo, porra, não dá pra dobrar além disso. Eu consigo fazer uma concessão aqui e ali, mas abaixo disso é foda, entendeu? Estão querendo que eu coma lavagem. E aí é por isso que você vê um monte de cara com noções subjetivas a respeito do que é honradinha, do que é a mulher ideal, do que é a mulher perfeita, e até mesmo variando muito na questão de notas, né? Porque é isso, não tem um conceito ontológico de dignidade objetivo, e aí ele vai pela subjetividade dele, baseado na educação que ele teve, nos exemplos que ele teve de mulher na vida dele.
vai ser baseado na construção dele. E aí vai ter muita discordância entre ele e caras que tiveram, obviamente, uma educação diferente e exemplos diferentes, entendeu? É por isso que não se chega a um consenso dentro da nossa comunidade a respeito disso. Tem cara que vai querer só uma mulher lacrada, outro vai querer que, porra, ela não tenha nem tido um outro namorado antes, tem uma paquera de escola e nada do gênero, né? Outro vai falar, se teve um namorado, 2, pra mim já tá bom, já é honradinho o suficiente, entendeu? Os caras vão aceitando o que eles acham justo, então é subjetivo. A dignidade dos caras não é uma dignidade que segue uma coluna vertebral ontológica. É o que é conveniente, é o que a mulher é atraente o suficiente, bateu no coração dele. Se ela convencer ele de que ela é boa o suficiente, ele vai comer ali e vai lamber os beiços e vai falar, essa é a minha mulher. Essa é a melhor que eu consegui, a melhor que eu tive, a melhor que eu pude ter. Então, de fato, hoje em dia em especial, quando você escolhe uma mulher para se relacionar, você tá tendo uma escolha importantíssima, tá? E se você é um cara monogâmico, casamentista, que quer algo pro resto da vida, porra, é a decisão mais importante que você vai fazer na sua vida, que você vai tomar na sua vida, com certeza. E parece que com o avanço das leis e a deteriorização do comportamento feminino, me parece que as mulheres estão forçando os homens a serem cada vez mais exigentes. Pelo menos esse é o resultado, né? Essa é a consequência. Os homens eles têm que ficar mais exigentes, mais seletivos na questão moral, a ponto deles virarem assim, radicais mesmo, talvez até fundamentalistas religiosos na questão de seleção sexual feminina, do tipo, porra, pra mim tem que ser lacrada, entendeu? 100% lacrado, um exemplo, né? E inclusive o pai tem que dar esse voucher, ele tem que garantir isso pra mim. O foda é que nem os pais sabem hoje em dia, né? O pai não tá sabendo de nada da vida sexual da filha, não sabe quando ou se ela perdeu o cabaço, sabe de porra nenhuma. E se você chegar pra ele e falar, e aí, tua filha é lacrada ou não? O cara vai te dar um murro na cara, né? Ele vai achar que isso é uma ofensa. Até os pais são betas, né? E não dá pra confiar na palavra que ele tem, porque o que ele acredita da filha provavelmente é diferente do que ela é de fato. Mas enfim... Mas é o que está acontecendo, tá? Sabe? Ou pelo menos é o que tem que acontecer inevitavelmente, de um ponto de vista aceleracionista. Porque os caras que eles não forem seletivos daqui para frente, eles vão ficar para Judas, sabe? Vão ficar para exemplo. Vão ser malhados, vão tomar esculacho da sociedade, os homens vão começar a cada vez mais rir e ver assim, cara, esse é um exemplo que eu não quero seguir, eu não quero ser como esse homem. E naturalmente as mulheres estão radicalizando os homens para uma exigência cada vez maior, uma seleção cada vez maior. Só que os homens estão fazendo uma resistência gigantesca, né? Eles estão aceitando qualquer merda, eles não estão mais fazendo nenhum tipo de controle de qualidade, não fazem mais nenhum tipo de julgamento a respeito, por exemplo, de mulher rodada. Os caras comem qualquer coisa, assumem qualquer coisa, lambem os beiços e ainda falam é uma delícia e estão aí, assim, como diz o ditado, né? Uma abelha nunca vai conseguir e nem deve convencer a mosca que o mel é melhor que a merda. Mas enfim, né, senhores? Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja e até mais.